Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre a Era Vargas é que ela foi dividida em 3 períodos. O primeiro período foi o governo provisório, que durou de 1930 a 1934. O segundo período é chamado governo constitucional, que durou de 1934 a 1937. E por último, o período do Estado Novo, no qual durou de 1937 a 1945, durando quase 10 anos. O governo provisório é o período inicial, quando Getúlio Vargas assume o poder pós-revolução de 1930. É nesse momento que Vargas suspende a Constituição de 1891, iniciando um processo de centralização da política. Por isso é chamado de governo provisório. Foi nesse primeiro momento que ele criou alguns ministérios da educação e do trabalho. Passa a nomear tenentes como interventores, começa a formular algumas leis trabalhistas e também cria o Código Eleitoral, tornando o voto secreto e dando também a possibilidade de voto feminino. O Conselho Nacional do Café foi criado com o intuito de centralizar a produção cafeeira, visando a valorização do café. O fato de governar sem Constituição estava gerando revoltas na sociedade, principalmente entre os paulistas. Oligarquias da oposição reuniram a população de São Paulo, passando a exigir uma Assembleia Constituinte. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Constitucionalista Paulista de 1932. E em 1934, Getúlio Vargas promulga uma Constituição. Agora, com uma nova Constituição, temos o governo constitucional. Como o próprio nome diz, agora temos uma Constituição, onde é garantido oficialmente o voto secreto, o voto feminino e as leis trabalhistas. Mas isso não quer dizer que os conflitos políticos terminaram. Então é nesse momento que acontece uma radicalização ideológica, com a fundação da AIB, a Ação Integralista Brasileira. A AIB ela tinha preceitos fascistas e era liderada por Plínio Salgado. Em 1935 foi criada a ANL, Aliança Nacional Brasileira, e teve a participação de diversos setores, tanto de centro e tanto de esquerda, e até a participação do Partido Comunista Brasileiro. Tal organização que era liderada por Luiz Carlos Prestes. É nesse momento que temos uma tentativa de golpe comunista, a qual foi facilmente controlada pelo governo e ficou conhecida como Intentona Comunista de 1935. Bom, quando o período do governo de Getúlio Vargas estava acabando, o mandato dele, surge um suposto ataque comunista, que era assinado por um espião soviético. Mas isso não passou de um próprio golpe do Getúlio Vargas, que tinha o objetivo de centralizar mais ainda o poder. Então agora chegamos na terceira parte da Era Vargas, que vai de 1937 até 1945. Agora, mais do que nunca, Vargas está consolidado no poder, concentrando cada vez mais tudo em suas mãos. Utilizando-se da falsa ameaça comunista, ele nomeia interventores em todos os estados com apoio do exército. E é dessa maneira que, com um golpe popular, com apoio do exército, ele se manterá no governo por 8 anos, dando início ao governo ditatorial conhecido como Estado Novo. Podemos dizer que isso é uma ditadura personalista, porque a legitimidade do poder se dá pela pessoa de Getúlio Vargas, já que todos os partidos políticos estavam na ilegalidade. E Getúlio Vargas consegue a legitimação de sua figura por meio do DIP, que seria o Departamento de Imprensa e Propaganda, decretando de vez a censura no país e assumindo de vez os meios de comunicação, fazendo também forte propaganda do seu governo. Em relação à economia, Vargas promove a industrialização brasileira. Ele cria empresas estatais como a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Essa é a primeira vez que vemos a industrialização como uma política de Estado no Brasil. E para isso dar certo, Vargas deveria mediar os conflitos entre os empresários e os trabalhadores. E isso é um dos maiores motivos dele ter criado a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT é uma reivindicação bem antiga da classe operária, antes mesmo da Era Vargas. E a partir daí, ele passa a ser conhecido como o pai dos pobres. No entanto, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, junto com os Estados Unidos, a ideia de democracia ganha força no país. Os próprios militares que apoiaram o governo se voltam contra ele. Era muita contradição, um regime totalitário lutando contra ditaduras fascistas na Europa. Com a pressão da sociedade, a criação de outros partidos, até mesmo os que já existiam antes, a oposição de Vargas chega a seu auge. E com isso, ele sofre um golpe militar em 1945, derrubando o seu governo. E com isso é garantido eleições no Brasil. Eurico Gaspar Dutra
é nomeado o novo presidente do Brasil. E com isso tem o fim da Era Vargas.